Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esse prêmio que a gente está para receber é eterno, absoluto, aquele que não se acaba, de fato deve estar no nosso coração. Entretanto, essa igreja vai receber uma carta que ela certamente não ficou muito animada e feliz em recebê-la, simplesmente se lembrando de que no futuro teria algum tipo de alívio. Mas o que estava proposto para essa igreja aqui não tem muito alívio, não. Essa igreja foi plantada, Esmirna, foi plantada pelo ministério do apóstolo Paulo, quando ele estava naqueles 2 anos ou 3 ali na cidade de Éfeso. A cidade de Esmirna fica a 50 quilômetros de Éfeso. E hoje, até hoje, é uma das cidades mais ricas da Turquia. Ainda existe essa cidade. É uma das, segundo as informações, é a única igreja que parece que continua lá. A gente não sabe se de fato é a mesma igreja. Entretanto, existe uma igreja forte, uma igreja firme ali. Mas o fato é que, muito embora a cidade fosse rica, como eu disse ainda hoje, com teatros, com templos, com estádio olímpico, os membros da igreja naquela época eram pobres. Eram as pessoas... parece que Jesus tinha razão em relação a essa cidade aqui, quando dizia que não eram os ricos que seriam os escolhidos para fazer parte do reino de Deus. Numa cidade muito rica, eram os mais pobres, eram as pessoas que mais sofriam, que estavam ali. Evidentemente, tinham algumas exceções, como sempre. Mas eram pessoas necessitadas e sofriam perseguições por causa da sua fé. A gente se transportar um pouquinho para a época, a gente vai perceber que muitas dessas igrejas, principalmente na Ásia, eram formadas por pessoas que estavam sendo convertidas ao Evangelho, mas o grupo base vinha de judeus que tinham fugido por conta de perseguições, por conta do que estava acontecendo em Jerusalém. Se você for lá para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, Pedro diz que está escrevendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, ou seja, dessa fuga que havia acontecido em Jerusalém, na verdade, 2 fugas que haviam acontecido. E veja aí, na Galácia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia e na Bitínia. A Ásia é precisamente aqui, essa região onde essas 7 igrejas foram plantadas. Portanto, nesse momento específico, aqui no versículo 6, a gente percebe um linguajar muito parecido. Veja aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, ou se alegram. Embora no presente, por breve tempo, o texto de Apocalipse diz algo muito parecido, por breve tempo, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Perceba que, mesmo num contexto de muito sofrimento, Pedro diz, vocês se alegram, vocês exultam no meio do sofrimento por conta da salvação que vocês têm. E ainda no capítulo 4, versículo 12, o texto diz assim, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O que está por trás dessas palavras de Pedro aqui se coadunam com aquilo que Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja. Vocês vão sofrer, vocês vão passar por dificuldades, como se Jesus não tivesse dito no seu próprio evangelho, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diferentemente dos nossos dias, pelo menos por enquanto, a morte estava sempre diante daqueles irmãos. O perigo estava sempre diante dos olhos deles por causa do evangelho.
Eles sofriam simplesmente por quê? Porque se declarar cristão naquele tempo era perigoso. Se declarar cristão naquele tempo era algo que ia contra o império. Muitos foram mortos, mas diante da morte, Jesus se apresenta aqui de uma forma impressionante. Eu não sei se vocês vão lembrar, eu vou tentar relembrar um pouco do que disse aqui da última vez. Essas apresentações que Jesus faz acerca de si mesmo nessas cartas tem a ver com a apresentação dele no capítulo 1. João estava lá, quietinho, fazendo seu culto, num domingo, na ilha de Patmos, quando estava exilado, e de repente ele ouve atrás de si uma voz, como de muitas águas. Ele vira, e de repente ele vê algo extraordinário. Ele conhecia Jesus de perto, ele conhecia Jesus face a face, mas agora ele vê um Jesus transformado, ele vê vestes resplandecentes, ele vê olhos de fogo, ele vê uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca, ele vê pés de bronze, ele vê coisas extraordinárias. Mas aqui ele não necessariamente se apresenta como que numa dessas descrições que ele vai fazer nas outras cartas, mas ele se apresenta dizendo exatamente isso no versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último. Não apenas o primeiro e o último, mas aquele que esteve morto e voltou a viver. Morte faz parte da vida. Morte faz parte dessa nossa peregrinação. E Jesus, queridos, que já havia se apresentado no passado como o Alfa e o Ômega, ele é o autor e o consumador de todas as coisas, não apenas da nossa fé, mas de todas as coisas, com todo poder e graça. Ele lembra aqui aqueles crentes que sofrem, e o limite dos sofrimentos dele é a morte. Ele diz, eu tive morto, mas eu tornei a viver. Isso nos lembra o capítulo 15 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição como sendo a base extraordinária da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Mas porque Cristo ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem, nós sabemos que a morte, para mim e para vocês, e também para aqueles irmãos sofredores ali de Esmirna, todos nós temos a morte como o melhor dia da nossa vida. É óbvio que esse não é ninguém está aqui procurando morrer. É óbvio que ninguém está aqui buscando, almejando o dia da morte. Às vezes o apóstolo Paulo fazia isso, né? Às vezes o apóstolo Paulo diz, para mim eu prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Quando ele estava lá numa determinada prisão, ele achava que tinha chegado de glória. Mas o Senhor disse, não, ainda não. Você ainda tem muito sofrimento para passar por aqui. Mas para Paulo ele dizia, para mim o viver é Cristo. E porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nesse sentido aqui, queridos, a gente tem essa perspectiva daquilo que Paulo vai falar, que Jesus Cristo vai falar aqui para esses irmãos. Jesus venceu todos os inimigos, ele fez isso na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele derrotou o nosso pecado, ele derrotou os principados e potestades. O texto de Colossenses diz que ele expôs ao desprezo as hostes desse mundo, Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. Mas ele estava morto. Mas 3 dias depois o texto diz que ele venceu a própria morte. O último inimigo a ser vencido seria a morte. E ele então, pelo seu próprio poder, pela sua própria majestade, pela sua própria glória, ele vence a própria morte. E esse era o conforto que eles iam precisar ter para enfrentar o que eles estavam prestes a ouvir. Os 2 pontos que eu vou tirar desse texto aqui estão no versículo 9. E os versículos seguintes, 10 e 11, eles vão servir para a gente de aplicação. Mas os 2 pontos, queridos, vão mostrar para mim e para vocês que, via de regra, a forma como a gente vê e como a gente traz o diagnóstico para as coisas, para as pessoas, não é igual ao de Deus. Raras vezes a gente acerta. Raras vezes a gente pensa como Deus pensa. Mas o fato é que às vezes a gente dá muita importância, a gente dá muito frenesi para pessoas ou coisas que a gente acha que vão ser grandes demais. O apóstolo Paulo tem experiências com isso. Em uma das suas cartas ele diz assim, aqueles que eu pensava que iam fazer alguma diferença, não fizeram nenhuma diferença na minha vida. Mas tem gente que a gente conhece, a gente olha de fora e diz, não dá nada por eles, né?
A gente diz, não é possível que uma pessoa dessa vai oferecer alguma coisa, até que a gente conhece. E quando a gente conhece, a gente percebe que há muito mais ali a ser oferecido, há coisas extraordinárias. E quantas vezes a gente percebe o quanto o nosso diagnóstico é errado acerca das coisas. E nesse versículo 9 aqui, a gente vai perceber que a gente pode errar para os dois lados. Porque o diagnóstico de Cristo é, via de regra, diferente do diagnóstico dos homens. Veja aí o primeiro versículo, o versículo 9 diz assim: conheço a tua tribulação, a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Perceba que, de forma exterior, Jesus ou qualquer pessoa poderia olhar para aquela igreja e poderia ver simplesmente algo que não iria vingar. Poderia ver algo ali que não iria dar certo. Era gente pobre, era gente que não tinha muito o que oferecer aos olhos humanos. Mas o diagnóstico de Jesus, olhando aquela pobreza, ele diz: eu conheço a tua pobreza. Mas o meu diagnóstico é que você não é pobre. Vocês são ricos. Vocês são ricos. É interessante que, numa outra, a gente vai ver daqui a pouco, numa das aplicações, para uma outra carta, ele diz exatamente o contrário. Ele diz: vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Perceba que, de forma exterior, aquilo que nós apresentamos ao mundo, ou pelos reels e stories de Instagram, não é necessariamente aquilo que Cristo vê. E nós precisamos cada vez mais nos interessar naquilo que Cristo vê. Tem uma ilustração que quem trouxe essa ilustração uma vez foi Ronaldo Lidório. E ela falou muito ao meu coração. Ele disse que eu gosto muito de arte. E ele disse que visitou uma vez um museu de arte moderna. Eu digo, então ele não gosta de arte, né? Eu acabei de visitar um museu de arte moderna é porque não gosta de arte. E, de fato, a arte moderna é meio complicado. Porque o quadro que tinha lá, e as pessoas paravam para ver e analisar e admirar aquele quadro, era um quadro branco com 2 listras pretas. Um quadro branco com 2 listras pretas, assim. E todo mundo parava e daqui a pouco um grupo via e alguém falava sobre aquele quadro. Ele disse: rapaz, eu vou ver o que é aquilo. Ele chega junto e tem uma pessoa falando sobre o quadro. E a pessoa dizendo a profundidade daquele quadro e o que ele conseguia ver naquele quadro e as cachoeiras e a música e o som e as cores. Eu digo, meu Deus do céu, aquilo ali é um quadro branco com 2 listas pretas. Aí quando o pessoal saiu, o Ronaldo chegou junto e disse: oh, amigo, como é que você consegue ver tudo isso nesse quadro? E a resposta dele foi: eu sei o significado desse quadro porque foi eu que fiz. Eu sou o autor desse quadro. E a ilustração que o Ronaldo trouxe é que precisamente assim é a vida de muita gente. Muita gente tem uma vida que parece não ter sentido, que parece que é um quadro branco com 2 listas pretas e as pessoas podem olhar e achar doido aquele que diz alguma coisa boa, mas Jesus é o autor desse quadro. E muitas vezes, queridos, não é o que as pessoas veem, mas aquilo que ele, como autor, como aquele que fez, pode dar o seu parecer. É isso que deve nos interessar. E é precisamente isso que essa igreja está ouvindo logo no início. Vocês estão sofrendo, vocês são pobres, mas eu digo para vocês, vocês são ricos. Não pelo que vocês têm aqui, mas daqui a pouco, pelo que vocês vão receber. Queridos, não há sofrimento que Cristo não conheça. Não importa o que você esteja passando, certamente, dificilmente você vai passar pelo que os irmãos da igreja de Esmirna passaram. Entretanto, mais profundamente do que os irmãos da igreja de Esmirna, é o que Cristo passou. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, muitos anos antes de Cristo, mostrava para mim e para vocês aquilo que o escritor aos Hebreus vai dizer, que Cristo se compadece dos nossos sofrimentos e das nossas fraquezas. Porque ele veio experimentar, ele veio viver na carne aquilo que eu e vocês sofremos e padecemos. E ele sofreu as últimas consequências.
Ele não sofreu simplesmente a morte, mas ele sofreu a ira infinita e eterna do seu próprio Pai, do Deus Todo-Poderoso, naquela cruz, para que eu e vocês pudéssemos apenas carregar a parte leve dessa cruz. A forma que ele vê é diferente da nossa. Ele olha para mim e para vocês, mesmo no meio do sofrimento, com compaixão, independentemente daquilo que nós passamos. Pobres, mas ricos. Sofrendo, mas com saúde espiritual. Queridos, é precisamente assim que Jesus inicia o seu ministério. No seu primeiro sermão, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No meio da tribulação, queridos, no meio da luta, no meio da crise. Eu não sei o quanto essa loucura entre os governos aí vai afetar a nossa vida aqui. Não sei. Mas independentemente do que acontecer, a nossa esperança não está nos governos, não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está naquele que vê as circunstâncias, tem o domínio absoluto sobre todas as coisas e traz o diagnóstico que ele mesmo pode fazer. Em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, que teve uma vida de sofrimento mesmo, o apóstolo Paulo que teve uma vida de luta, ele diz algo que deve ser lembrado por nós. Ele diz: em tudo eu posso ser abatido, mas não destruído. Em tudo eu posso ser perseguido, mas não desamparado. Porque eu carrego sempre em mim o morrer de Cristo, para que a sua glória possa ser manifesta na nossa própria vida. Mas, queridos, no meio do sofrimento, muitas vezes a gente sofre por causa do Evangelho e por causa de pessoas que fazem a gente sofrer por causa do Evangelho. E é exatamente assim que é o segundo ponto, é a segunda parte desse versículo 9, é o diagnóstico contrário. Muitas vezes essas pessoas se acham demais. Veja como termina o versículo 9. Começa dizendo: conheço a tua tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E conheço também, não está aí no texto, mas é a continuação óbvia, a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagoga de Satanás. Os inimigos muitas vezes enganam muita gente, mas eles não enganam a Cristo. Os inimigos da cruz muitas vezes se vestem de cordeiros. Muitas vezes se vestem de piedade. Se vestem de boas intenções. Mas de uma forma extraordinária, Cristo vê aquilo que os olhos humanos não conseguem ver, não conseguem enxergar. Essa palavra, queridos, no começo desse versículo 9, traz para nós uma perspectiva dupla. Eu conheço a tua pobreza, mas eu também conheço aquilo que os teus inimigos estão fazendo. Eu conheço a luta daqueles que estão vindo contra você. E esse conhecimento deve trazer, por um lado, para nós, esse alívio. Se nós estamos passando por alguma coisa, esse conhecimento dele deve nos aliviar, porque ele não apenas conhece, mas ele domina, ele sabe todas as coisas. E se isso é verdade em relação a nós, isso é verdade também em relação aos inimigos do reino. Eles devem temer e tremer. Eles devem ser lembrados de que se fazer de bonzinho, se fazer de judeus ou daqueles que seguem a Cristo, se fazer daqueles que são povo de Deus, não os faz absolutamente nada além de sinagogas de Satanás se eles não se submeterem a Cristo. Se eles não entenderem que a vida deles deve ser completamente submissa ao Senhor. Eles dizem aquilo que eles não são. Vocês conhecem gente assim? Que falam acerca de si mesmo coisas extraordinárias, até que você conhece, que demonstram que são pessoas maravilhosas, tranquilas, mas que lá no fundo, lá nos seus corações, eles babam a baba de Caim. Eles desejam precisamente o mal da igreja, o mal do reino, o mal de pessoas. Cristo chama isso de blasfêmia. E, queridos, ele está de olhos abertos. Ele tem absolutamente tudo sob controle e sabe que, mesmo fazendo parte do povo, eles não passam de sinagoga
de Satanás. Podem ser até judeus na carne, mas eles não herdam a promessa. Em Romanos, o apóstolo Paulo é bem claro, no capítulo 9, versículo 6, ele diz o seguinte, ele diz, e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, e nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, isso é, não os filhos da carne, mas os filhos da promessa. Se dizem judeus, mas não são. E em relação aos gentios, o que é que Pedro vai dizer? Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês que antes não tinham alcançado misericórdia, vocês agora alcançaram misericórdia. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Perceba, queridos, o diagnóstico de Cristo é diferente do nosso. A forma que Cristo vê deve ser a forma como eu e vocês devemos querer ver a nossa própria vida e a vida dos outros também. Trazendo a gente para algumas aplicações desse texto. A partir do versículo 10 aqui, queridos, a gente tem, em primeiro lugar, que o conhecimento de Cristo nos livra do temor dos homens. Deixa eu dizer um negócio aqui para as crianças e para os adolescentes. Vamos lá, os crescidinhos também precisam ver isso. Como a gente vive hoje em dia com o temor de homens. A gente vive uma era midiática, em que aquilo que a gente mostra é aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, é aquilo que a gente deseja que as pessoas pensem de nós. A gente faz ou deixa de fazer algumas coisas em detrimento daquilo que vão dizer, daquilo que vão pensar, não de acordo com a fidelidade das nossas ações, com a justiça das nossas palavras, com a seriedade das nossas intenções. Não. A gente está vivendo, ao invés de viver para Deus e por Deus, a gente está vivendo para os homens e pelos homens. A gente age de acordo com aquilo que o temor traz ao nosso coração. Mas veja, no versículo 10 aqui, de Apocalipse capítulo 2, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Queridos, perceba, se ser fiel, e daqui a pouco eu vou falar para os presbíteros e diáconos eleitos, fidelidade é aquilo que Deus requer de nós. É aquilo que Deus requer de nós. Independentemente do sofrimento. O grande problema é que a teologia dos nossos dias inverteu essa ordem. A teologia dos nossos dias diz que se você está sofrendo, se você está passando por algum problema, é porque você não está sendo fiel a Deus. É o contrário, muitas vezes, do que está sendo dito nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: se você quiser viver piedosamente em Cristo, você vai sofrer perseguição. Vai ser mais difícil, vai ser mais luta. Você só precisa estar preparado para essa luta. Porque se você der ouvidos à teologia dos nossos dias, você vai sucumbir. E você vai deixar de ser fiel porque você está preocupado com as circunstâncias. Você vai deixar de ser fiel porque você está preocupado com as circunstâncias. Não temas aquilo que vocês têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Até aqui. Muitas vezes, queridos, o sofrimento que nós passamos não é um encosto, é prova divina. Muitas vezes o sofrimento que nós passamos não é infidelidade, é prova divina. É Deus provando o nosso caráter, burilando o nosso ser, forjando a nossa alma. É Deus fazendo com que nós entendamos aquilo que os apóstolos entenderam. Todos eles pareciam masoquistas quando escreviam. Meus amados, diz Tiago, sejam muito felizes quando vocês passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Que loucura é essa, Tiago? Aí Paulo diz, eu concordo, eu tenho prazer nas tribulações, nas angústias, nas perseguições pelo nome de Cristo. Que é isso, Paulo? Está ficando doido? Mas Pedro e João, quando levaram 39 lapadas e chicotadas nas costas cada um, o texto de Atos 5 diz que eles saíram regozijantes, porque eles foram achados dignos de receberem afrontas pelo nome de Cristo. E quando a gente leva uma topadinha e a unha faz assim, a gente acha que o mundo acabou. A gente acha que Deus não está com a gente. Queridos,
Nós precisamos de homens de brios. Nós precisamos entender que sofrimento faz parte da vida. Perseguição faz parte da vida. Mas é o diagnóstico de Cristo e não dos homens que nós precisamos desejar. Em Atos capítulo 23, versículo 11, Paulo estava achando que chegou o dia da morte dele. Até que Jesus chega do lado dele, Jesus ressurreto, se senta na prisão com ele e diz assim: Paulo, não temas, do modo com que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que você faça também em Roma. Perceba que o modo que Paulo deu testemunho em Jerusalém não foi sendo convidado para um hotel 5 estrelas. Foi chegando em Jerusalém, sendo preso, recebendo lapada, assim como ele seria recebido em Roma também. Seja forte, Paulo. A vida é dura. O ministério é duro. Mas eu vou estar com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque Cristo está com você. Ainda que você seja colocado na fornalha de fogo, não tenha medo. Jesus vai estar ali com você, como teve com os 3 amigos de Daniel. Ainda que você seja colocado na cova dos leões, não tenha medo. Jesus vai estar com você na cova dos leões. Ainda que você morra, não tenha medo. Jesus vai estar do outro lado, de braços abertos, esperando você. A igreja de Esmirna estava recebendo precisamente essa informação aqui, provavelmente pelo que aconteceria com seu pastor. A igreja de Esmirna tem um pastor chamado Policarpo, amigo de João, amigo de Irineu, outro dos pais da igreja. Vocês vão sofrer. E o pastor daquela igreja, por conta da pregação do evangelho, foi colocado numa praça, colocado num pedaço de estaca para ser queimado vivo. E antes de começar a queimar, e de fato alguns gritos já começavam a se ouvir, alguém, não sei se... A história diz que foi porque ele não estava queimando o suficiente. Mas o fato é que alguém chegou com um punhal nas suas costas e o matou. E todas as palavras que se ouvia eram palavras de louvor e de adoração a Deus. Ainda que a sua carne estivesse queimando antes dele morrer. Não era isso que aconteceria depois. A segunda morte não era para ele. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Queridos, ele foi um herói. Porque em Apocalipse capítulo 21, o texto diz que o evangelho não é para covardes. O evangelho não é para aqueles que se amedrontam. O evangelho não é para aqueles que não sabem agir. Apocalipse 21, versículo 8 diz isso. Mas em segundo lugar, a segunda aplicação aqui, os sofrimentos nos lembram a esperança da glória. Veja aí no final do versículo 10 ainda. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Perceba que há aqui um tempo limitado do nosso sofrimento. Os números em Apocalipse não são necessariamente sempre exatos. O fato é que é um linguajar profético, um linguajar apocalíptico. O objetivo aqui é dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse na sua carta aos Coríntios. Paulo que sofria por anos. Paulo que sofria muito, perseguição, naufrágio, pedrada, chicotada, esbofeteada. Ele dizia, nós passamos por essa leve e momentânea tribulação, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. O que Paulo está fazendo é comparando todo o sofrimento que ele passou com toda a glória que ele passaria. Ele diz isso também em Romanos 8,18. Eu, para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Se você está sofrendo e está demorando aos seus olhos, queridos, isso é passageiro. Vai passar. Seja ainda nessa vida, pela graça e pela misericórdia de Deus, de mudar as circunstâncias. Ele tem feito isso com tanta gente. Circunstâncias são mudadas. Ele pode fazer isso. Mas a promessa não é essa. A promessa é que, ainda que nós soframos pelo resto da nossa vida, nós temos algo muito mais extraordinário que é oferecido para nós. Havia uma Estéfanos, havia uma coroa.
Essa palavra aqui, ela precisa ser compreendida. Essa ilustração aqui, ela precisa ser compreendida por nós. O que você está lhe dando é passageiro. Assim como os presentes que as crianças recebem e ficam velhos, é tudo que a gente pode receber aqui nesse mundo. Estéfanos era o nome da coroa que os atletas olímpicos recebiam naquele tempo. Interessante, porque tem um estádio olímpico, né, na cidade, e havia muitos jogos e muitas competições ali. E vocês sabem, vocês assistem jogos e vocês percebem o quanto aqueles vencedores deram muito da sua vida para conseguir chegar até ali. E naquele tempo, o que é que eles recebiam? Eles recebiam uma coroa linda, coroa muito bonita, muito bem feita, coroa de flores. Que depois de alguns dias dizem que talvez 10 dias, talvez a conexão nesse texto aqui, a gente não sabe. Mas o fato é que depois de alguns dias, aquelas flores se murcham. E aquela coroa não vai ter mais muita beleza, não vai ter mais muito sentido. Mas a promessa que Cristo faz aqui, queridos, é completamente diferente. Sejam fiéis até a morte. E eu trarei para vocês a Estéfanos, a coroa da vida. Uma coroa que não murcha. Uma coroa que não seca. Não sei se necessariamente vai ser uma coroa, mas vai ser uma vida absolutamente linda, cheia do temor e do tremor do Senhor. E por último, queridos, como campeões de Cristo, a gente precisa entender que nós fomos libertos do nosso maior inimigo. Veja aí o versículo 11. O versículo 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, é isso que a gente quer ser no final de tudo. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte, todos nós vamos passar se Cristo não voltar antes. Dizem por aí, a única certeza que a gente tem é a morte. Dizem também que tem jeito para tudo no mundo, menos para a morte. Graças a Deus esse não é o nosso caso. A nossa morte já teve jeito. Cristo já morreu em nosso lugar. E Ele já pagou o preço para que a morte da gente signifique simplesmente uma passagem para estar na sua presença por toda a eternidade. Cristo se apresentou como que esteve morto e voltou a viver. E quando a morte chegar, nós também experimentaremos essa novidade de vida. É uma questão de tempo. Mas, querido, se você crê em Cristo, Ele está vivo. E é interessante que, eu vou dizer algo aqui que se você não escutar direito, você vai pensar que é uma blasfêmia. A obra de Cristo não terminou na cruz do Calvário. A obra de Cristo não terminou na cruz do Calvário. O que terminou na cruz do Calvário foi a obra da salvação de Cristo em nosso favor, para que nós pudéssemos ser transformados de morte para a vida. Mas se a obra de Cristo tivesse terminado ali, Ele não teria ressuscitado depois, Ele não teria sido assunto aos céus depois, e hoje Ele não estaria ainda trabalhando, intercedendo do lado direito do Deus Pai Todo-Poderoso por mim e por vocês, todos aqueles que nele creem. Porque mesmo que a gente viva nessa vida tentando ser fiel, a gente vai cair. E quando nós pecamos, nós temos do lado direito de Deus Pai o nosso advogado, mostrando para Ele as suas mãos perfuradas, os seus pés perfurados, dizendo: eu paguei o preço por isso daí. E é por isso que a cruz de Cristo nos constrange, queridos. É por isso que o que está se requerendo de mim e de vocês aqui não é nada diferente de sermos fiéis até a morte, de buscarmos uma vida de integridade, sabendo que a nossa integridade não se faz, não é forjada no nosso próprio interior, mas é vinda de fora para dentro, quando Cristo outorga a mim e a vocês o seu Espírito, pelo qual podemos viver agora em novidade de vida. Se nós entendermos isso, viveremos não apenas de forma mais humilde, não achando que somos aquilo que não somos, porque podemos ser sinagogas de Satanás, pensando sermos povo de Deus, mas não nos impressionando com os nossos sofrimentos, porque se nós estamos sofrendo ou empobrecendo aqui, nós somos ricos aos olhos de Deus. Isso é o que de fato interessa, porque Ele vive. Posso crer no amanhã.
Porque ele vive, temor não há. Não era fácil para um crente viver em Esmirna naquele tempo, queridos. Como também não é fácil para um crente viver hoje em dia, aqui na Flórida, aqui em Tampa, Orlando, onde quer que a gente esteja. Mas o que Cristo olha para mim e para vocês, Ele diz isso: sejam fiéis, ainda que a coisa aperte. Sejam fiéis até a morte, porque o que está sendo oferecido para vocês é algo extraordinário. Aqui eu poderia já começar com as aplicações para os novos presbíteros e diáconos, para dizer que é isso que se requer, não apenas da igreja, mas principalmente daqueles que são líderes. Fidelidade. Mas eu creio que a gente tem um cântico agora, Sami. Eu creio que a gente tem um cântico e logo